Cumprimentar, obviamente, os senhores membros do Governo, o senhor Ministro, nesta vinda a esta audição, que ocorre depois de uma semana rica em propaganda e em muitas contradições, como é marca desta governação. Desde logo aqui em Lisboa, senhor Ministro, tivemos uma conferência de alto nível promovida pelo Governo sobre green mining, onde o senhor Secretário de Estado da Energia afirmava que quem está contra as minas está contra a vida. E na rua, em frente ao CCB, pessoas protestavam contra a vida dos projetos mineiros previstos para trás dos montes, envolvidos, aliás, em suspeitas de favorecimento e muitas preocupações. Nesta semana, que ficou também marcada por eventos da presidência portuguesa da União Europeia, o que sobressai, de facto, é uma liderança do governo português em greenwashing, em pintar de verde aquilo que é uma realidade negra da política ambiental em Portugal e em dar a ideia de que se age com uma velocidade decente quando as coisas no seu Ministério se arrastam infindavelmente, sem prazos nem consequências. Aliás, foi só esta semana que o Sr. Ministro finalmente publicou a regulamentação da Lei 54 de 2015, vulgarmente chamada por Lei das Minas, que previa no seu articulado que a dita regulamentação ocorresse num prazo de poucos meses. Poucos meses, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro transformou em 6 anos. O que, infelizmente, corresponde a um padrão, a um desempenho ministerial cada vez mais comum, porque o diploma para os solos, também ele continua há 6 anos na gaveta. O Sr. Ministro já foi questionado várias vezes, por vários partidos. Agora a Assembleia da República até aprovou uma resolução a exigir-lhe que publique o ProSolos. Até os deputados do Partido Socialista, visivelmente embaraçados com o seu desempenho, afirmaram nesta comissão que este atraso é incompreensível e lesivo para o país. Há todo um conjunto de casos graves de solos contaminados que não estão devidamente salvaguardados pela lei e não o estão por incúria ministerial. O PSD já fez perguntas por escrito, já trouxe o assunto às declarações políticas do plenário. Hoje mesmo começa em Lisboa, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, uma conferência internacional sobre reabilitação de áreas contaminadas e o Sr. Ministro insiste em manter Portugal como um dos países mais desprotegidos da Europa neste âmbito. E por isso lhe pergunto, para quando a publicação do diploma para os solos e qual a justificação para estes 6 anos de atraso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro, por um tempo aproximado ao da pergunta ou da questão, portanto, para termos uma equiparação entre pergunta e resposta. Faça o favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, a lei para a descontaminação de solos, como sabe, não tem exigências comunitárias, sendo comum que na Europa existam vários países que têm este mesmo diploma que rege estas operações. E ela é, de facto, uma falta e está, de facto, em atraso. Ela já teve uma vez uma versão de discussão em Conselho de Ministros que, ao tempo, e já lá vai, de facto, há algum tempo, já lá vão 3 anos, houve muita discussão em torno daquilo que poderia ser essa mesma solução, enquanto proposta legislativa. E nós, aquilo que fizemos foi a revisão de todo este processo, acreditando, e posso-me comprometer com isso, que num prazo máximo de 2 meses ela voltará a ser agendada para o Conselho de Ministros, reconhecendo que Portugal já devia ter o instrumento legislativo em vigor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faço a favor ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, para dar continuidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. É sempre bom ver que se pode repensar as prioridades e avançar, porque, de facto, entre propaganda do Governo e realidade têm existido vários equívocos e contradições, muitas palavras e poucas ações. Vamos ver então se daqui a 2 meses teremos então o ProSolos publicado. Perante toda esta realidade, vamos a casos concretos e a respostas concretas, se for possível. No roadshow do Governo, a norte, no contexto da presidência portuguesa da União Europeia, tivemos o Primeiro-Ministro a exprimir preocupação com os desafios ambientais do encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos. Naquele subsolo ficou um passivo gerado por décadas de utilização petroquímica e em janeiro o Sr. Ministro disse em audição parlamentar que não daremos um tostão para essa descontaminação, que é uma responsabilidade da Galp. Passou quase meio ano e por isso pergunto o que é que está planeado em matérias de descontaminação de solos, com que calendário e que compromissos financeiros serão assumidos pela Galp. Também na Grande Lisboa existem terrenos que irão acolher as Jornadas Mundiais da Juventude, que têm solos contaminados e todo um passivo ambiental que está por resolver.
Destaque para o antigo Parque de Combustíveis da Bobadela, da Galp, que retirou os depósitos em 2015 após 60 anos de ocupação industrial. De 2015 até agora não foram realizadas as operações de descontaminação, apesar de terem existido consultas ao mercado para tal. E por isso pergunto, irá a Galp pagar as operações de descontaminação destes solos ao abrigo do princípio do poluidor-pagador? Ou será o Governo a assumir parcialmente os custos dada a existência de um evento? Sendo o Governo conhecedor dos problemas ambientais que envolvem toda a localização, porque é que o grupo de projeto, com 14 membros, aprovado pelo Conselho de Ministros, não é integrado por nenhum representante do Ministério do Ambiente e porque é que ignora olimpicamente o problema dos solos contaminados? Continuando com outras situações, aqui em Santos, aqui bem perto, temos outro ponto negro, legado do aterro da Boa Vista e dos usos portuários e industriais daqueles terrenos e da antiga fábrica de gás. Veio a público que aí obras sem licença para remover solos contaminados subavaliaram estes riscos, mas foram autorizadas pela CCDR a continuar a operar, remetendo solos para pedreiras sem alvará para contaminados. Sabe-se que o IGAMAOT pediu explicações à CCDR e que esta será uma prática que ocorre em muitos outros locais. Perante os riscos óbvios para a saúde pública, Sr. Ministro, pergunto se sabe que seguimento foi dado a este caso e a outros semelhantes, como se compreende a complacência da CCDR-LVT perante casos de amostragem das quantidades, de subamostragem das quantidades de solos contaminados a remover e se, efetivamente, não é do seu entender que o atraso do ProSolos prejudica tudo isto. Bem perto da rua Dom Luís I, da obra que acabei de mencionar, teremos em breve os taleiros e as trincheiras da expansão do metro de Lisboa. O estudo de impacto ambiental reconhece a presença de solos contaminados, incluindo excedência de valores limites de mercúrio, arsénio e chumbo em alguns pontos da amostragem. Contudo, não há uma estimativa das quantidades a remover, ficando por saber se o preço da obra paga pelo PO-SEUR já contempla estes trabalhos de remoção e de encaminhamento ou se futuramente todos teremos de pagar trabalhos a mais ao empreiteiro. Pergunto por isso se o Ministério do Ambiente garante que não pagaremos os trabalhos a mais pela remoção das quantidades corretas de solos contaminados e como irá o Ministério zelar pela proteção dos cidadãos face à dimensão desta obra e à desorientação que reina neste domínio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro. Faça o favor. Sr. Deputado, nós somos de facto um Ministério que fez muitas coisas. E sendo um Ministério que fez muitas coisas e tendo tido, de facto, um currículo, enquanto Ministério, de que muito nos orgulhamos, temos que reconhecer que não era difícil sermos muito melhor que os nossos antecessores, porque Vossas Excelências não fizeram nada. E ao ouvi-lo a falar como fala, deixe-me que lhe diga uma coisa, se calhar é bom para o país que os senhores não tenham feito nada. A pergunta, está o Ministério em condições de garantir que não vai ser necessário pagar algo mais na obra do metro? É de quem não faz a mais pequena ideia do que é uma obra. Sr. Deputado, há uma coisa chamada risco geotécnico sempre que se faz uma obra subterrânea. Obviamente que o grupo parlamentar do PSD há de ter na ponta da língua quais são as características e as condições do solo de Lisboa, nem é metro a metro, é centímetro a centímetro. Mas, olha, infelizmente não nos divulgaram essa informação. É óbvio que as obras do metro de Lisboa vão ser conduzidas com todo o rigor ambiental, tem um estudo de impacto ambiental aprovado, o grupo parlamentar do PSD não quis que se fizesse obra nenhuma no metro e muito antes de nós dizermos que obras iam ser feitas, já o grupo parlamentar do PSD não queria que se fizesse obra nenhuma no metro, porque aquilo que o PSD fez quando foi governo foi privatizar o metro e garantir que o PO-SEUR, recordo-lhe, estava lá escrito explicitamente, não era uma omissão, é que dinheiro para investir na mobilidade nas áreas metropolitanas, em termos de metropolitanos, era zero. E, portanto, se calhar era essa a preocupação. Era essa a preocupação de Vossas Excelências. Portanto, os senhores, de facto, deixaram o país sem quaisquer condições para poder fazer melhor em matéria ambiental. Sejam bem-vindos à discussão. Sejam bem-vindos à discussão, embora diga uma coisa, com as deficiências técnicas tão básicas e tão profundas com que Vossas Excelências se apresentam, tenho as maiores dúvidas que, alguma vez, com boa vontade, coisa que eu nunca vi no passado, consigam Vossas Excelências fazer alguma coisa de bem feito no futuro.
É absolutamente extraordinário que o Sr. Deputado venha falar no greenwashing da semana passada. Sabe o que é que aconteceu na semana passada, Sr. Deputado? Olha, Correper, todos o conjunto dos senhores embaixadores aprovaram a Lei do Clima Europeia praticamente por unanimidade, houve apenas uma abstenção, que foi a da Bulgária. E na segunda-feira passada, hoje é que dia da semana, terça, ou seja, ontem, aprovou também essa mesma lei do clima, foi aprovada, perdão, em Conselho, em Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu. Por isso, temos mesmo muito orgulho em termos sido o primeiro país no mundo a dizer que íamos ser neutros em emissões carbónicas em 2050 e em termos tido este enorme empenhamento de, durante a nossa presidência, termos aprovado essa mesma lei do clima. E, relativamente à questão do passivo da Galp, sim, num sítio onde houve durante dezenas de anos uma atividade de refinação, há, obviamente, solos contaminados. A responsabilidade da remediação desses solos é da Galp, que, aliás, já a tornou público, mas eu não quero dizer isto com muito detalhe, porque depois Vossas Excelências vêm dizer que eu sou advogado de defesa de não sei quem. Mas como eu não leio os jornais, não é? Porque basta ler os jornais, é melhor responder assim. Está lá escrito qual é o calendário para a descontaminação desses mesmos solos, é melhor não ir muito mais longe, senão depois o vosso líder fica sempre muito incomodado por eu dizer nomes de empresas. No que diz respeito aos terrenos da Bobadela, existe um potencial de solos contaminados? Existe. Encontramos alguns como tais? Não. A CCDR tem feito análises? Sim. Tem trabalhado com as duas autarquias? Também. Para garantir que, se ali existirem alguns solos contaminados, que, repito, ainda não há análises que o venham a dizer, eles serem naturalmente removidos. Voltando atrás e sobre a lei das minas, que é de facto mesmo uma lei que dá um salto enorme naquilo que é a qualidade e o rigor ambiental com que será feita a prospecção e com que será feita depois a própria exploração. Sr. Deputado, a lei estava pronta quando e enviada para promulgação do Sr. Presidente da República pouco tempo antes das eleições presidenciais. De forma absolutamente natural, e como aconteceu com, aliás, muitos outros diplomas, o Sr. Presidente da República entendeu não ser o momento de a promulgar. Entendemos isso perfeitamente e não foi só com a lei das minas. Percebemos naturalmente que, um mês antes, em campanha eleitoral, que o Sr. Presidente da República não quisesse promulgar diplomas que podiam, enfim, suscitar alguma viva discussão na sociedade portuguesa. Portanto, entendemos isso muito bem. O diploma foi-nos então devolvido e, por isso mesmo, nós tivemos que o voltar a elaborar. E ela só foi publicada agora porque, Sr. Deputado, Vossa Excelência lá saberá, mas nós aqui limitamos-nos a esperar o tempo que o Sr. Presidente da República tem naturalmente para promulgar essas mesmas leis. A lei foi promulgada e foi publicada. Era nosso desejo que isso tivesse acontecido já há alguns meses atrás, porque com isso teríamos iniciado mais cedo também a avaliação estratégica para, nomeadamente, o concurso para a exploração do lítio em Portugal. E deixe-me que diga uma coisa, Sr. Deputado. Nós só nos vamos descarbonizar se tivermos um conjunto de metais, entre eles o lítio. Vossa Excelência acha que essas coisas devem ser sempre importadas. Acha que o país deve sempre importar aquilo que é necessário. Pois nós não pensamos assim. Sentimos mesmo que pensar assim, isso se chama não greenwashing, mas hipocrisia ambiental, que é a mesma coisa que nós não somos. Sabemos bem do risco que existe associado a qualquer atividade, sabemos bem também que em países como Portugal e em países da União Europeia é até muito mais provável que as atividades mineiras e por isso a Conferência sobre o Green Mining ocorram com condições e com exigências ambientais superiores, infelizmente, àquilo que acontece em boa parte do nosso planeta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra para dar continuidade. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu leio jornais até atentamente, a ponto de saber que a sua intervenção inicial sobre as barragens do Douro foi um artigo que publicou este fim de semana. Talvez nos jornais da próxima semana eu consiga ter algumas das respostas dos muitos casos que lhe coloquei e que acabou por não responder. Quanto à sua irritação, eu sugiro que guarde alguma para as instituições que tutela e para a falta de funcionamento das mesmas, como aqui foi bem patente, dado que não me conseguiu responder a muito daquilo que lhe coloquei. Mas vamos continuar, porque também na semana passada
Na audição parlamentar sobre o incumprimento de metas de resíduos, o Sr. Ministro dizia, e passo a citar, não podemos continuar a ignorar o princípio do poluidor-pagador. Não é justo chamar ao Estado, ou seja, a todos nós, o custo e a responsabilidade pelo tratamento da poluição, sejam eles de um indivíduo ou de uma empresa. Estamos totalmente de acordo, Sr. Ministro. Aliás, as perguntas que lhe fiz anteriormente também marcam um bocadinho essa posição. Só lamentamos é que o seu Governo nada faça para pôr os poluidores a pagar. Em 2019, junto a Sesimbra, depois de sucessivos incumprimentos, a CCDR revogou a licença e determinou o encerramento e a selagem do aterro do Zambojal. Contudo, ele continuou a funcionar ilegalmente, apesar das inúmeras queixas. Também no Val da Rosa, junto a Setúbal, aguarda solução para os resíduos perigosos ali depositados, sem se saber quem irá pagar a remoção. Pergunto por isso, como se explica que as autoridades do Ministério do Ambiente não consigam apurar responsabilidades nestes casos e punir os infratores? Porque é que será o Fundo Ambiental a pagar o estudo de recuperação do aterro ilegal do Zambojal? Se admite que o Fundo Ambiental venha ainda a pagar a remoção de resíduos perigosos em Val da Rosa? E se, perante isto, pretende também redefinir o conceito de poluidor-pagador? Em Sines, nos terrenos da central termoelétrica da EDP, o plano de descontaminação de solos está por conhecer. Um encerramento necessário para a transição energética, mas onde a propaganda não atende às preocupações sociais, nem ao passivo ambiental que está naquele solo, que infelizmente, Sr. Secretário de Estado da Energia, não é estrumo que está naquele solo. Pergunto se o Governo assegura que a EDP irá efetivamente proceder à descontaminação daqueles terrenos e se há algum plano e calendário nesse sentido. E para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, como se não bastasse todo o despautério ao nível da proteção de solos, temos uma política de resíduos falhada também, que agrava este problema das contaminações, com vários fluxos específicos em colapso. O Decreto-Lei 102D aponta ao enchimento de pedreiras e areieiros como solução de gestão de resíduos, o que com a falta de fiscalização vigente deixando de ver o pior, se em sede de apreciação parlamentar não se promoverem alterações. Na audição da semana passada, o Sr. Ministro reconheceu o incumprimento generalizado das metas e se nos resíduos elétricos e eletrónicos temos a recolha e a reciclagem em valores miseráveis e o caos instalado, a verdade é que até nas embalagens e resíduos em agricultura, a valor fito, que integra resíduos perigosos, como os pesticidas, estamos também longe do sucesso e continuamos a agravar riscos para o ambiente e para os cidadãos. E aqui não tenho perguntas, Sr. Ministro, o que é preciso são mesmo as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre a questão dos resíduos, a Sra. Secretária de Estado e eu própria já respondemos o que havia a responder na semana passada. Sim, a EDP é responsável, tal como a Galp o é em Matosinhos, pela descontaminação dos solos e, tendo utilizado carvão uma vez mais, é inevitável que esses solos sejam contaminados nos seus terrenos da EDP. Sr. Deputado, o aterro do Zambojal é um caso de polícia. O Ministério do Ambiente já fez tudo o que tinha a fazer e o incumprimento passou, de facto, para o Ministério Público. É fundamental podermos intervir naquele espaço. Vossa Excelência pode simplesmente sugerir que o ideal é que é fazer muito alarido, muito barulho, dizer que estamos indignados, já tomamos providências, é fundamental que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que pode ter. Essa linguagem terá sempre muito sucesso. Há uma coisa que eu lhe garanto, é que o problema ambiental fica lá na mesma. E por isso parece-nos mesmo da maior importância, nós termos um plano para poder intervir naquele espaço. A partir do momento em que existe um aterro que está abandonado, teoricamente selado, mas onde nós sabemos que há ainda alguns problemas ambientais, é mesmo essa a nossa obrigação. Senão, Sr. Deputado, eu dou-lhe os 30 segundos que me restam para dizer que está contra a remoção dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova. Muito obrigado.